Olá, muito boa noite, meus amigos. Estamos ao vivo pela Rede Século XXI. Esse é o programa Eclésia. Toda segunda-feira à noite estamos aqui para falar de assuntos relacionados à catequese, história da igreja e outros detalhes relacionados à nossa fé católica. Hoje tem tudo a ver com história da igreja, o tema do nosso programa de hoje. Antes, quero dar boa noite ao nosso comentarista, Padre Guido. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Érico. Boa noite, prezados amigos telespetadores. Meu grande abraço fraterno, desejando muita paz e muita serenidade. Uma boa noite especial também para as irmãs concepcionistas franciscanas do mosteiro de Piratininga, que estão ligadas no nosso programa, e a família do meu grande amigo, seu Sadi, Dona Sandra, a Patrícia, a pequena Clara Maria, o Cailão do Rio Claro também, que não perdem os nossos programas. Estamos aqui para ajudar a conhecer a beleza da nossa doutrina e a capacidade que Deus nos dá de colocá-la em prática através das nossas obras que justificam o nosso modo de ser e o nosso modo de agir como autênticos cristãos. Muito bem. Constantemente a gente recebe recados dos nossos telespectadores, seja por e-mail ou por telefone. As pessoas acabam dizendo, olha, o tempo do programa é muito curto. Quando a gente começa a aprender o assunto, o programa já acabou. Não, é verdade, né? Tomara que um dia a gente possa ter, quem sabe, até mais tempo para conversar sobre os temas que a gente debate. Porém, quero lembrá-los que a gente continua. O programa Eclésia é sempre uma continuidade. A gente começa falando numa semana, continua na semana seguinte, 2 ou 3 programas de acordo com cada assunto, que é mais ou menos o que aconteceu na semana passada e hoje. Pois, na semana passada, nós começamos a conversar sobre um tema chamado Reforma Protestante. A gente falou, então, de Martim Lutero, que em 1517 levantou algumas cláusulas, né, algumas questões contra a Igreja Católica, foram as chamadas 95 teses que ele levantou contra a Igreja Católica. Nós tratamos desse assunto, então, no programa da semana passada, que, aliás, já está disponível no portal da Rede Século XXI, na rs21.com.br, o endereço, né, o nosso portal, rs21.com.br. Basta procurar por programas, programa Eclésia. Estão disponíveis todos os nossos programas que vão ao ar aqui toda segunda-feira. E hoje nós vamos continuar a conversa, então. O capítulo seguinte da história da Reforma Protestante foi a Contra-Reforma, a chamada Contra-Reforma Católica, ou apenas Reforma Católica, também é conhecida como Contra-Reforma ou Reforma Católica, que é a sequência, então, do assunto da semana passada, tá certo? Você que costuma assistir o nosso programa, você sabe que você pode mandar e-mail ou então um telefonema para a gente também, sugerindo aqui a sua pergunta, sua dúvida. A gente, na medida do possível, conversa sobre a sua sugestão de tema. O nosso e-mail é o eclesia@rs21.com.br, eclesia@rs21.com.br, ou nosso telefone 19 3871 9620. As nossas atendentes ficam disponíveis, então, aos nossos amigos telespectadores para poder tirar sua dúvida, seu esclarecimento e também para outros assuntos relacionados, quem sabe, aos nossos associados. A Associação do Senhor Jesus, a Rede Século XXI, ela se mantém no ar com a ajuda dos nossos associados. Se você não é associado, aproveite, tire a sua dúvida também por esse telefone, como você faz para se tornar sócio conosco, tá certo? Padre Guido, vamos falar então sobre a Contra-Reforma Católica. Já disse agora há pouco, Martim Lutero, em 1517, iniciou a chamada Reforma Protestante. Depois dele vieram outros importantes nomes dessa Reforma Protestante, sim, como, por exemplo, Calvino, Henrique VIII, o rei da Inglaterra. Do anglicanismo, né? Exato, e outros também, né, na Suíça. Na verdade, um fenômeno não dos melhores diante da expressão do nosso credo católico. A Igreja não podia absolutamente ficar indiferente ou, pior ainda, cruzar os braços. Deu a sua resposta exatamente através deste fenômeno chamado de Contra-Reforma, quando a Igreja achou por bem realizar, com grande solenidade, um concílio na cidade de Trento, no norte da Itália, reunindo os bispos conhecidos no mundo inteiro para avaliar o que estava acontecendo na Europa e definir, uma vez para sempre, determinadas verdades divinas. Por isso, a Igreja reagiu e, como nós notaremos ainda neste programa, graças a esta reação da Igreja, nasceram tantos movimentos religiosos, santos e santas,
carismas novos. Foi uma verdadeira renovação dentro da mesma igreja em benefício do crescimento da santidade dos fiéis. Ô, Padre Guido, agora o senhor já começou dizendo aí do Concílio de Trento. Sim. O Concílio de Trento tem tudo a ver com o assunto de hoje, que é a Contra-Reforma Católica. A gente vai falar disso durante o programa. Agora, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Sim. Essa Contra-Reforma Católica, que oficialmente, vamos dizer assim, a maioria dos historiadores admite que começou a partir de 1545, que justamente foi o início do Concílio de Trento. Então, 1517, a Reforma Protestante começou com Martim Lutero. 1545, a Contra-Reforma Católica, a partir do Concílio de Trento. Sim. Agora, a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: essa resposta da Igreja foi uma ação humana? O Papa e os bispos combinaram, olha, precisamos reagir, ou acabou sendo uma coisa inspirada por Deus que foi acontecendo durante a história? Olha, a ação do Espírito Santo foi muito bem clara. O Espírito Santo que anima a Igreja e que usa exatamente todas as qualidades para que a Igreja possa construir, né, a sua vida baseada na doutrina divina, inspirou exatamente o Papa e também os bispos a realizar este encontro que tinha exatamente como finalidade questionar-se o que está acontecendo, por que chegamos a este ponto. Veja que uma das maiores vantagens da Igreja foi para ela mesma, como estrutura, digamos, de pessoas responsáveis pela parte espiritual. Por quê? Porque, seja do ponto de vista material, se dava grande valor ao valor chamado temporal. Por exemplo, bens materiais, nomes de famílias nobres, e como também pela parte moral também, havia muitos padres e bispos que talvez não davam aquele bom exemplo que deveriam dar. Inclusive, é bom que os nossos amigos telespectadores saibam que exatamente nos anos nos quais as várias doutrinas protestantes, luteranismo, calvinismo e anglicanismo, de uma maneira especial, estavam se espalhando cada vez mais, a Igreja quase não encontrava, a Igreja Católica, a sua unidade ao redor do Santo Padre, o Papa, porque havia separações até dentro da Igreja, até o ponto, por exemplo, que somente na Itália, o meu país, havia ao mesmo tempo 5 papas. E nenhum destes 5 papas tinha sido eleito de uma maneira legítima. Inclusive, é bom, desde já, dizer aos nossos amigos telespectadores que o primeiro passo que os bispos fizeram quando se reuniram na cidade de Trento, no norte da Itália, foi acabar com todos os 5 papas, não reconhecendo nenhum deles como legítimo sucessor de São Pedro.